E se calhar agora vamos aqui para aquela questão de como adormecer um bebê sozinho. Como adormecer um bebê sozinho. Então, eu acho que é pô-lo na cama e fugir de casa, estou a brincar. Pronto, isto aqui... Ou então, válido para os pais, não é para a criança. Atenção, não, estou a brincar também. Atenção. Vão-te cair em cima. Não, estou a brincar. Calma, isto é muito bom frisar, porque há sempre alguém que se lembra que, enfim... mas sim, mas esta é uma das grandes dúvidas e perguntam-me imenso como é que o Manel se habitua a adormecer sozinho. Eu posso falar da minha experiência, depois a Leonor fala de como é que costuma fazer, não é? Com os bebés. E no nosso caso, como eu estava a explicar, o Manel estava pesadíssimo, eu já não tinha braços, já não tinha força para estar ali a abaná-lo pelo adormecer. E então comecei a deitá-lo na cama. Eu na altura tinha um cadeirão aqui ao lado da cama de grades do Manel e deitei-me no cadeirão, fechava os olhos, a fingir que estava a dormir. Ele resmungava e falava comigo e falava, bá, não é? Ele tinha para aí 10 meses, mais ou menos. 9, 10 meses. E eu fingia que estava a dormir e ele chegava a demorar, sei lá, 1 hora para adormecer, mas eu não abria o olho. Porque se eu abrisse o olho, estava tudo estragado. Para dormir. Eu quase que adormecia, só não adormecia porque ele estava ali a resmungar ao meu lado. E com o João deitava, ele resmungava para aí 3 minutos. Não, isto com os pais funciona sempre muito melhor. A sério, não sei explicar. Ele resmungava 3 minutos, mas era resmungar, não era tipo, estão-me a matar, calma. Resmungava, sim. Tipo... E passado 3 minutos, ele ficava. Mas ficava ferrado. E pronto, e depois eu comecei a fazer isso também. Ou seja, ele com o João nessas 2 noites, foi 2 noites que ele resmungou. Ele resmungou um bocadinho, à 3ª noite já não resmungou, depois voltou a resmungar quando era à meia deitá-lo, não é? Voltou a resmungar, como resmungava mais para aí 5 minutos, mas também foram 2 noites que ele resmungou. E pronto, e ficou. E hoje em dia, tipo, ele janta, eu mudo-lhe a fralda, ponho-lhe a Xuxa, que ele só usa a Xuxa para dormir, ele agarra a sua mantinha e vai para a cama, diz adeus aos bonecos todos que tem aqui no quarto e pronto. E funcionou, mas não quer dizer que funciona assim com os outros bebés. Sim, não funciona assim com todos e depois também depende muito da idade do bebê e da maneira como ele adormecia antes. Pronto, portanto, aqui também há uma coisa que tem muito a ver, que está muito implícito nos despertares noturnos, que é a maneira como o bebê adormece, não é? E aqui é importante. Um bebê que adormece ao colo, quando acorda, não está ao colo. Exatamente, não está ao colo. Eu acho que nós devíamos pensar em nós próprios. Se eu adormecer na cama e acordar à meia da noite na cozinha, quer dizer, quero voltar para a cama, não é? Claro. Voltar a dormir. Portanto, claro. Eles é exatamente a mesma coisa. Pois eu ia pensar nisso. Se eles adormecerem ao colo, querem colo. Se eles adormecerem a mamar, que é outra pergunta que depois vamos falar à frente, querem mamar. Pronto, portanto, é importante perceber aqui que os despertares podem estar a ser influenciados pela maneira como nós adormecemos. Por isso, é importante que eles durmam sozinhos no berço? Claro que é. É importante para eles, é importante para nós, é importante, quer dizer, para a dinâmica toda da casa. Mas dormir no berço sozinho não implica chorar. E eu acho que isto é importante, porque eu acho que as pessoas têm medo do choro. Quando eles vão dormir e vão chorar. Mas qual chorar, não é? Nós podemos fazer isto tudo sem nenhum choro. Claro. Ou podemos fazer isto com alguma reclamação, mas que não é efetivamente não é um choro. Exatamente. Primeiro temos que perceber que bebê é que nós temos. É um bebê que chora muito, que chora com tudo. Temos que ouvir o choro e perceber o choro, não é? Há um choro que é de agonia, de desespero, de aflição. Esse sim, como é óbvio, não deixamos um bebê assim. Mas aquele choro, houve muitos domicílios que fazem que as mães, o choro é assim. Isto não é choro. Agora isto é miau. Mas era tipo a reclamar, já não era choro. Pronto, era refilar. Ou aquele choro de embalo, eles muitas vezes estão a embalar-se, não é? Sim, fazem aquele barulho. Pronto, eles próprios estão a embalar. Portanto, eu acho que primeiro temos que perceber que choro é que idade é que o bebê tem. Nunca deixar um bebê a chorar. Para mim, nunca. Até aos 6 meses, impensável. Sim, impensável. A partir daí, não é deixar a chorar, é perceber que pode haver alguma reclamação da parte deles. Claro que sim. Então há um ano, há 2, a adormecer de uma maneira. Nós estamos a modificar um comportamento. É normal que eles reclamem, Agora, como é que vamos fazer isto? Temos 2 hipóteses. Temos bora tentar primeiro pô-lo no berço. Porque é uma coisa que eu acho que muitas vezes nós não fazemos com medo. Há crianças que nos ficam logo, não é? Ficam logo. A pessoa põe e eles ficam. Sim. Pronto. Há outros que não ficam. Então como é que vamos fazer isto? De uma forma gradual.
o que eu aconselho em quase todos os pais é, dependendo da idade, quando eles são muito pequeninos, por exemplo, e estão no Next to Me, Sim. deitar ao lado, o bebê virado para nós, com umas palmadinhas no rabo e ficando ali. Portanto, é ir tirando do desmame. o desmame completamente. Imagina, mas ele só adormece ao colo e em pé, como a Maria está a dizer. Então agora vamos passar ao colo e sentado. Então agora ao colo sem abanar. Então agora deitado ao nosso lado. E depois deitado sozinho. Gradual, não é? Gradual, para não haver, primeiro para não haver um choque muito grande. Para evitar ao máximo o choro. E para o bebê, para ser uma coisa também pacífica para todos, não é? Portanto, há esta forma gradual. Ir tirando o contacto com a mãe devagarinho. Quando eles são mais velhos, têm 1 ano e meio, não nos vamos deitar na cama deles, não é? Até porque não há mães que dormem, que eu já vi bastantes mães que vão para o berço, mas não acho que essa solução seja viável, não é a longo prazo. Portanto, a mãe senta-se, por exemplo, na parte de fora do berço. Em pé não é boa ideia, porque os bebés, quando se põem em pé, têm tendência a querer estar ao nível da mãe, não é? Claro. Portanto, estar sentados ao lado, depois se calhar com uma mão, dar-lhe a mão. Sim, exato. Depois passar para a cadeira, depois da cadeira passar a sair. Pronto, o objetivo é sairmos completamente, claro, não é? Mas vamos fazer isto de uma maneira gradual, não tem data, tentar assim. Sim, ontem o Manel expulsou-me do quarto. Diz assim, tipo, vai-te embora. Claro, mas depois há fase em que eles estão mais carentes e se calhar precisam que a mãe fique lá e dê a mão. Sim, eu acho que eles também quando ficam doentes, claro, é normal, claro, não é? Sim, é normal, desde que a pessoa depois saiba que para voltar ao normal vai ter que impor outra vez um bocadinho de regras. Até porque quando eles ficam doentes também vão dormir pior. Dormem pior, às vezes precisam dormir ao colo, porque quando é aquelas coisas de respirar. Claro, então óbvio, não, sim, não é? mas Precisam, ou precisam de ir para o nosso quarto, não interessa. Claro. Há alturas em que eles estão mais carentes e nós também temos que ser flexíveis, claro que sim. Não é? Um bebê, não é? Um bebê. E há aqui uma coisa muito importante. Um bebê, até aos 4 meses, colo não tem mal nenhum, dormir ao colo não tem mal nenhum. Mas depois... Pronto, a partir daí é preciso devagarinho começar a deixá-lo. Aliás, mesmo em bebés pequeninos, e deixando no berço para ver se ele fica, mesmo quando ele está acordado, porque há bebés que ficam tranquilos e acabam por adormecer. Ir pondo no berço para eles perceberem que o berço é uma coisa boa. É bom. Não é? Não é um castigo. Ninguém vai para o berço tipo castigo. Portanto, é importante que eles se habituem ao berço. Não ficar no berço a chorar. Eu repito isto 100 vezes porque os problemas que eu recebo de mães a marcar a consulta primeiro é: mas não vai deixar o meu bebê a chorar, pois não? Depois já ficam com medo. Isso é, eu nunca vou deixar eu nunca deixei os meus filhos a chorar, portanto, como mãe não é faço, essa a minha prática. Não é essa a minha prática. Agora, se de vez em quando o bebê reclamar, pode acontecer, mas a minha pergunta às vezes é: se o Manel puser uma mão na ficha, Maria dizes, não põe, não é? Sim. Pronto. E se ele quiser muito pôr a mão na ficha? Eu dou-lhe um grito. Pronto. E se ele ficar a chorar? Pode pôr a mão na ficha? Não, óbvio. Pronto, portanto, há coisas que nós temos que perceber. Os bebés choram, não é? O chorar é uma forma de comunicação. A pessoa tem que perceber que choro é este. Claro, quando eles não falam e mesmo quando eles já começam a falar qualquer coisa, é resmungar. Sim, eles reclamam, eles resmungam. Que tipo de choro? O meu bebê nunca chora. Quando eu ponho no berço, chora que nem um desalmado. Então calma, não vamos pôr no berço, vamos arranjar outra maneira. Claro. Ou então a minha filha é uma dramática, chora com tudo. Então pronto, se calhar está a chorar há 1 minuto, não é um grande drama. Portanto, temos que perceber isso é muito importante. Claro. O que é que temos mais? O que é que temos mais? A questão das cestas. A questão das cestas. Sim. Fala um bocado da tua. Sim, aqui a grande dúvida é quando é que é suposto passar de 2 cestas para uma, se a cesta tem que ser sempre à mesma hora. Se devemos acordar, não é? Se devemos acordar da cesta para dormir melhor à noite. É assim, o Manel nunca dormiu muito durante o dia. Ele às vezes fazia 2 cestas, mas era tipo 2 horas de manhã e 1 hora à tarde, ou ao contrário, ou 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Mas é porque ele é assim, e ele sempre dormiu bem à noite, graças a Deus, quer dizer, sempre, quase sempre. Mas é porque, lá está, porque ele é assim e com ele isto funciona bem. Eu nunca o acordei de uma cesta. A pensar que ele ia dormir mal à noite, porque eu acho mesmo que quanto mais eles dormem, mais sono eles têm, e como a Annalise funciona assim. Também nunca tive uma hora certa da cesta. Ou seja, quando eu vejo que ele está já a ficar podre, deito na cama, e se ele resmungar muito é porque ele não tem sono, e tiro da cama outra vez. Pronto. Normalmente ele já está podre e quina direto. Hoje em dia ele só dorme uma cesta, mas é porque ele só quer dormir uma cesta. Sim, porque ele tem 2 anos e dorme a noite toda. Sim, ainda não tem 2 anos, certo. Mas tem 1 ano e 9 meses. Mas sim, se ele quisesse dormir duas cestas, eu deixava-o dormir 2 cestas, na boa. Ele é que não quer. Claro. Não é? Pronto.
E eu acho que esta é uma dúvida muito frequente. Se o meu filho está a dormir demais, ou se está a dormir menos, ou enfim. Pronto, aqui o que é que eu acho? Mais uma vez temos que ver o que é que a criança faz durante o dia. Porque assim, o bebê que está em casa, como o Manel, realmente não precisa de ter hora para dormir a sesta, não é? Claro, sim. E depois, é assim, o Manel dorme lindamente durante a noite. Portanto, se ele dormir uma sesta 2 horas e dormir lindamente durante a noite, não está nada a correr mal, está a funcionar assim. Sim. Outros bebés, por exemplo, o meu filho mais velho, que tem quase 4 anos, dorme 3 horas e meia de sesta. Sonho. Ao fim de semana, com 4 anos. E na escola só dorme 1 hora. Pois. E às vezes, ao princípio, quando eu ia buscar à escola, eu dizia, vamos ao jardim, ele dizia, não, eu quero ir para casa dormir, porque ele estava podre. Pronto, porque ele só começou a escola este ano. Pronto, já a minha filha, que não tem 1 ano, dorme 2 horas de manhã, 2 horas à tarde e ainda dorme 1 hora ao fim da tarde. Pois que pronto, portanto, e dorme bem. Isto implica à noite. Não, exatamente. O que acontece? Quando as crianças estão em casa, têm mais liberdade, não é? E eu acho que a sesta da manhã é a sesta que eles fazem melhor até muito tarde. Pronto, normalmente até dormem 2 horas de manhã e depois à tarde. Pronto. O que acontece? Quando têm a hipótese de estar em casa, 2 cestas é ótimo. Ao princípio eles começam com 3, não é? Uma de fim de tarde pequenina, uma boa de manhã, uma boa a seguir ao almoço e uma de fim de tarde pequenina. Depois, quando estão em casa, a de fim de tarde é a primeira a cair, não é? Porque ficam com a de manhã e com a seguir ao almoço. Claro. Quando estão na escola, não. Às vezes dormem ao seguir ao almoço, ao meio-dia ou às 11h30 e precisam de ainda fazer a sesta de fim de tarde. Portanto, aqui temos que perceber qual é a dinâmica da criança. E depois há outra coisa. Se vai para a cama às 8 da noite ou às 7h30, as 2 cestas estão ótimas. Ou se calhar uma até. Claro. Se é o miúdo que vai para a cama mais tarde, às 9h30, precisa da cesta da tarde. E nós aqui temos que ser flexíveis. Se houver a oportunidade de ser flexível, se pudermos, então está bem. Vamos ver, se está com sono, vai. Não está com sono, vai um bocadinho mais tarde. Claro. Eu lembro-me que... E depois há crianças que não aguentam esta flexibilidade e precisam mesmo de rotina. Pois, exato, sim. Há miúdos que precisam mesmo de 1 hora e que àquela hora estão a cair para o lado e se não for àquela hora... Mas eu acho que é bom haver a rotina. Eu sempre tive muita rotina com o Manel, mas a única coisa que eu não tenho rotina realmente são as cestas. Porque lá está, é verdade, ele está em casa, se no fim de semana andamos muito mais fora de casa, ele dorme no carro, naqueles bocadinhos entre caminho, no caminho, não é? Claro. Porque ele, no carro, no nosso carro, não é no carrinho dele. Porque ele acha que é grande, já não quer andar no carrinho. Já não se senta lá quanto mais dormir. Mas dorme no carro, já não é mal. Sim. E não acorda quando o carro para? Às vezes acorda, outras vezes não. Às vezes, quando ele não acorda, até eu aproveito para fechar ali o olho um bocadinho na garagem. Mais um bocadinho, sim. Quantas voltas ao quarteirão eu dei para eles dormirem mais um bocadinho no carro. Porque não acordo, porque acho que também não precisa. Não sei, tenho a pressa e tenho aqui para algum lado e tem que ser, não é óbvio. Mas eu acho que depende totalmente dos bebés, não é? Depende mesmo. E depois os pais dizem, mas eu tenho que ser muito rígido. É assim, quando os pais me procuram e nós estamos a resolver um problema de sono, sim, tem que ser rígido. Eu aí faço questão que haja 1 hora, mais ou menos, não é? Porque o importante é estarmos atentos aos sinais de sono. Mas sim, mais ou menos 1 hora de cestas. Faço questão que as cestas sejam boas. Porquê? Porque nós estamos a resolver um problema de sono. Portanto, vamos controlar todas as variáveis, não é? Agora, no dia-a-dia, os pais às vezes perguntam, mas eu vou para a praia e ele só vai dormir uma cesta. Por amor de Deus, vá para a praia, aproveite. Uma cesta é ótimo, depois vai para a cama mais cedo, se calhar, está podre, não é? Quantas crianças depois da praia, agora é verão, os pais aproveitem para isto. Isto para mim é essencial, depois da praia, se eles adormecem no carro e ficam a dormir até o dia a seguir, não acordem para dar jantar. Exato. Não acordem para dar banho. Sim, deixem estar. Deixem o bebê a dormir, porque o banho fica para o dia a seguir, não é? Não há problema. Não há problema. Um dia de praia, que é um dia em cheio, não é? E até nós ficamos cansados, não é? Cansadíssimos, portanto, não há acordar um bebê de uma cesta, a não ser que a cesta esteja mesmo a interferir com o resto, eu, regra geral, nunca acordo um bebê. Pois, eu provavelmente também não acordo. E há, por acaso, há aqui uma mãe que está a perguntar uma coisa sobre carrinhos e ovos e passar o bebê. É assim, os bebés que dormem bem no carro, podem dormir no carro. Sim. E quando chegam ao sítio, se for a dormir até casa e for posto na cama e continuar, perfeito, não é? Não fica. Se não ficar, pronto, só fez 20 minutos de cesta, se também puder dar umas voltinhas ao quarteirão. Dar uma voltinha, exato. Sim. É bom. Sim, porque há bebés que nós tiramos do carro e pomos na cama e eles ficam a dormir. O meu acorda. Pois. O meu acorda e está pronto para a festa. É isso que é importante perceber. Se ele ficar a dormir, ótimo, voltamos a... Se acorda quando o carro para e só fez 20 minutos, eu digo sempre, então faça lá o jeitinho. Sim, eu também já dei muitas voltinhas. Porque ele hoje em dia fica a dormir, às vezes, quando o carro para, mas antes não ficava. Pois. Eu andava aqui às voltas ao quarteirão para ele dormir mais um bocadinho. Sim, e há uma coisa que eu pergunto aos pais que é, se lhe tiver a dar um biberon de 200
e tiver pressa para sair, dá-lhe só 50. Não. Não é? Porque é que ele leva aos 200? Então porquê que... Se ele só está a dormir há 15 minutos, vamos acordá-lo se ele podia dormir uma hora, não é? Sim. Para mim, o sono é tão importante como comer. Aliás, às vezes até é mais. Não, eu acho que é importante não só para eles, mas também para nós. Para todos. Não é? Para a dinâmica da família, não é? E então quando há mais do que um filho, ainda se torna mais importante, não é? Sim. Porque às tantas não é só um a acordar, Não são é dois. só um, são dois. E eu, na altura que o Manela adormecia ao colo, eu pensava assim, e se fossem gêmeos? Eu fazia, estava assim? Não, porque os gêmeos não não têm esses... Pois, não tem essas hipótese. manias. Não tem hipótese. São os sobreviventes. Pois não tem hipótese, tem que adormecer no berço. Não é? deseja ninguém... Sim, gêmeos... Não desejas ninguém gêmeos. Não, gêmeos com vícios para adormecer, porque é muito mais difícil, Pois, não é? imagina. Ou tem um pai super presente, ou uma avó... Ou é uma coisa Sim, muito complicada, pois sim. não é? E eu que toda a vida queria ter gêmeos, viste? Que seria?